Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto muito especial: a diferença entre os processos de formação de palavras. Vem comigo! Ai, bonitos, a coisa está bem trabalhosa por aqui. Várias palavras para construir ao mesmo tempo, processos diferentes de construção, mas todos com o mesmo propósito: formar palavras para comunicação, seja ela escrita ou falada. E o resultado dessa obra sempre fica magnífico. Hoje, a nossa missão, como bons construtores de palavras, é entender como funciona cada etapa desse processo de formação das palavras, entendendo as principais diferenças entre eles e mostrando como são importantes para a produção de textos. Preparados? Então, bora lá! Bonitos, quando vamos construir uma casa, ela com certeza precisa de uma base que sustente toda a estrutura que vem a seguir. Da mesma forma acontece quando vamos construir palavras. Todas elas possuem sua base, de onde podemos começar a formá-las. Esse elemento de origem é chamado de radical. Não é o radical dos esportes, bonitos. Essa é a menor parte de uma palavra que vai dar origem a todas as suas versões. Parece um pouco difícil de entender, não é mesmo? Mas vamos resolver isso partindo do exemplo da palavra pedra. O radical dela é PDR, sendo esse pequeno pedaço a base dessa palavra. Para comprovar isso, podemos usar um método simples. Observem os seguintes termos: pedra, pedregulho, pedreira, pedreiro. Percebam que em todos os termos que formamos, somente o radical permanece o mesmo. Dessa forma, conseguimos identificá-lo facilmente, não é verdade? Guardem esse conceito de radical, pois ele será muito importante nos processos que veremos agora. Atenção, bonitos, que nossa obra está a todo vapor. Até colocar uma placa aqui para sinalizar que estamos trabalhando. E vi que algumas palavras se encaixam nos processos de formação que vamos conhecer. Primeiro, leia o anúncio comigo. Atenção, pedestres! Estamos realizando a reconstrução da calçada para garantir mais segurança à população. Pedimos que redobrem os cuidados ao transitar pela via. A Prefeitura agradece a colaboração de todos. Bonitos, vamos verificar as palavras da placa, começando por via, também chamada de palavra primitiva, aquela que não surge de nenhuma outra. Essa palavra tão pequena que representa um caminho, uma estrada ou um meio de locomoção, também pode formar diversas outras palavras, como desviar e ferrovia, por exemplo. Nesses casos, temos palavras derivadas. Agora vamos analisar outros exemplos. Bonitos, as palavras da vez são reconstrução e colaboração. Diferente da palavra primitiva, essas duas são formadas a partir de outras palavras. Conseguiram identificar quais são? Reconstrução vem da palavra construir, enquanto colaboração vem da palavra primitiva colaborar. Ambas são formadas pelo processo chamado de derivação. A derivação é caracterizada pelo uso de afixos, ou seja, de elementos que se unem ao radical para formar uma nova palavra. Mas atenção, estudantes, existem dois tipos de derivação. Na derivação prefixal, um elemento é colocado antes do radical, chamado de prefixo. A palavra da nossa placa, reconstrução, tem como termo independente construção, que recebe o prefixo re, formando uma nova palavra que significa construir algo novamente. Já a derivação sufixal
ocorre quando um elemento é adicionado após o radical, o que damos o nome de sufixo. Colaboração é um exemplo desse tipo de derivação, já que é formada com união da palavra colaborar e o sufixo -são, transformando um verbo em um substantivo. Legal, não é mesmo? Mas não acaba por aqui. Agora vamos conhecer mais um processo de formação de palavras. Bora lá! Bonitos, vejamos o seguinte anúncio. Vende-se guarda-roupa. Estado quase novo. R$300, bairro para retirada, Planalto. Nesse anúncio, vamos focar em duas palavras, guarda-roupa e Planalto. Ao juntar guarda e roupa, formamos um único substantivo. Esse processo é chamado de composição, em que duas palavras se unem para formar um único termo. Diferente da derivação, não usamos elementos, mas palavras independentes para formar apenas uma. Além disso, a composição está dividida em dois tipos. A composição por justaposição, em que as palavras não sofrem nenhuma alteração estrutural quando são unidas. Ao lermos o termo guarda-roupa, fica evidente que ele possui duas palavras diferentes escritas sem alteração. Já no caso da composição por aglutinação, temos palavras diferentes que são unidas, mas que sofrem alterações. O termo Planalto é formado por duas palavras, plano, mais alto, com a retirada da vogal O, para ocorrer a união entre os dois termos. E aí, bonitos, conseguiram entender como funciona cada processo de formação das palavras? Não se esqueçam de que eles possuem características e conceitos diferentes, mas seu objetivo é sempre o mesmo: garantir que a construção das palavras seja feita de maneira organizada, garantindo uma boa comunicação e a compreensão da mensagem transmitida. Agora que vocês já sabem diferenciar esses processos de formação de palavras, vamos a uma questão modelo? Leia o texto a seguir e responda a questão. Encontro a ANTF de Ferrovias em busca da Ferrovia 4.0. Nosso enunciado diz o seguinte: a palavra ferrovia pode ser considerada: letra A, primitiva; letra B, composta por aglutinação; letra C, composta por justaposição; letra D, derivada com prefixo. Bonitos, antes de tudo, vamos retomar o conceito principal de cada processo de formação de palavras que vamos analisar aqui. Primeiro, precisamos recordar que palavras primitivas são aquelas que não são criadas de nenhuma outra e dão origem a novas palavras. Partindo disso, temos dois processos de formação de palavras. A derivação, que ocorre quando acrescentamos afixos antes do radical, o prefixo, ou após o radical, o sufixo. E a composição, que ocorre com a união de duas palavras diferentes, mas que formam uma única palavra. Para esse caso, temos duas situações: quando as palavras apenas se unem sem sofrer alterações, a justaposição, e quando as palavras se unem, mas há mudanças em sua estrutura, a aglutinação. Agora que relembramos esses processos, vamos analisar as alternativas. A alternativa A indica que a palavra ferrovia é primitiva, ou seja, que ela não seria formada por nenhuma outra. Porém, com a leitura, podemos identificar que a palavra possui mais de um termo em sua composição, não sendo mais a sua forma original. Por isso, desconsideramos essa resposta. Na alternativa B, é suposto que a palavra é composta por aglutinação. Apesar de ser formada por dois termos diferentes, ferro e via, não vemos alterações em suas estruturas originais. Assim, eliminamos essa opção. A alternativa D indica que ela seria uma palavra derivada com um prefixo, o que não é o caso aqui, já que a palavra possui duas palavras independentes uma da outra. Ou seja, ferro não é um prefixo,
mas uma palavra unida com outra, via. Desse modo, descartamos essa opção. Por fim, vamos analisar a alternativa C. Ela indica que ferrovia é formado pelo processo de composição por justaposição, o que fica bem evidente quando fazemos a leitura e conseguimos separar os dois termos independentes, ferro e via. Ao juntar as duas, formamos o nome que significa caminho de ferro, por onde passam os trens. Assim, a letra C é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar! Bom exercício para vocês! E aí, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa e a dica de hoje é sobre as palavras primitivas, derivadas e compostas. Vamos entender como elas se formam? Olhem só esses exemplos. Flor é uma palavra primitiva. Florista é uma palavra derivada porque veio da palavra flor. Beija-flor é uma palavra composta, formada pela união de duas palavras, beija e flor. E tem mais! Quando formamos uma palavra derivada, precisamos adicionar um pedacinho antes ou depois dela, como um quebra-cabeça. Por exemplo, ao adicionarmos o prefixo in à palavra feliz, criamos uma palavra nova que indica o contrário de feliz, infeliz. Já se adicionarmos o sufixo mente à palavra feliz, formamos uma palavra que expressa um sentimento positivo em relação a algo, felizmente. Então anotem aí, bonitos. Primitiva é a palavra original. Derivada vem da primitiva e pode ser formada através do prefixo, que fica no início da palavra, ou do sufixo, que fica no final. E composta une duas ou mais palavras para formar um único termo. Essa foi nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos praticar! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Para a nossa primeira questão, temos o seguinte, bonitos. Leia o texto e responda a questão. Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Nosso enunciado diz o seguinte. A palavra obra-prima é formada por composição, pois letra A apresenta dois radicais diferentes, letra B apresenta o prefixo obra, letra C não é criada a partir de nenhuma outra palavra, ou letra D contém o sufixo prima. Tempo na telinha!
Vamos analisar as alternativas, bonitos. Iniciaremos pela letra B. Ela propõe que obra é um prefixo. Isso não vem ao caso, pois ela é uma palavra independente, ou seja, tem sentido próprio. Assim, desconsideramos essa opção. A letra A, bonitos, ela destaca que obra-prima é formada por dois radicais diferentes. Sim, em sua composição, vemos que ela é formada por composição por justaposição, com a união de obra mais prima. Dessa forma, bonitos, a alternativa correta é a letra A. Já a alternativa C indica que obra-prima é uma palavra primitiva, mas é bem evidente que essa palavra é formada por dois radicais diferentes, ou seja, ela já é formada por outras palavras, o que descarta essa alternativa. Por fim, na alternativa D, temos a indicação de que prima é um sufixo, porém, ela também é uma palavra independente, um substantivo, com seu próprio sentido. Desse modo, desconsideramos a letra D. Para a nossa próxima questão, temos o seguinte: leia o texto e responda a questão. Experimente os tecidos da Tessinov, os únicos com durabilidade garantida. Mais que tecido, é evolução. Tessinov. Nosso enunciado pede o seguinte: o nome da marca apresentada, Tessinova, é formado por letra A, derivação sufixal, letra B, composição por aglutinação, letra C, derivação prefixal ou letra D, composição por justaposição. Tempo na telinha. Bonitos, vamos às alternativas. Vamos começar pelas alternativas A e C, que indicam como formação do termo tessinova a derivação, ou sufixal ou prefixal. Nesse caso, não vemos o acréscimo de elementos na palavra, mas sim a presença de dois radicais diferentes. Portanto, eliminamos essas duas alternativas. Agora, vamos analisar a letra B. Ela destaca a composição por aglutinação. Na leitura, percebemos que ela é composta por dois radicais independentes, tecido mais nova, sendo feita uma alteração para unir as duas palavras, com a retirada do do. Com isso, bonitos, a alternativa correta é essa, a letra B de bonita e bonita. A alternativa D indica ser composição por justaposição, ou seja, união de dois radicais diferentes sem alterações na pronúncia. Apesar de ser uma palavra composta, não é por justaposição. Afinal, as palavras sofreram alterações, o que descarta essa alternativa. Agora, bonitos, para a nossa última questão, leiam comigo. Leia o texto e responda a questão. Com plantinhas em casa, sua vida fica mais leve.
descubra a nova linha de vasos sustentáveis da Ecolar, inspirada na natureza, pensada para o seu bem-estar. Nosso enunciado diz o seguinte: a palavra plantinhas é: letra A, palavra primitiva; letra B, formada por composição por aglutinação; letra C, formada por derivação sufixal; ou letra D, formada por derivação prefixal. Tempo na telinha! Bonitos, vamos analisar a letra C. Ela destaca a derivação sufixal como processo de formação de plantinhas. É exatamente isso, pois ao analisarmos a palavra, notamos que ela é formada a partir da palavra primitiva planta, com o acréscimo do sufixo inha, que é um sufixo diminutivo. Desse modo, bonitos, a alternativa correta é a letra C. A alternativa D aponta para a formação por derivação prefixal. Porém, plant não é um prefixo, mas sim o radical que serve de base para formar a palavra. Assim, desconsideramos a letra D. Já a letra A propõe que a palavra é primitiva, mas plantinhas já é formada de outra palavra, sendo seu radical original plant. Portanto, eliminamos essa alternativa. A alternativa B indica que plantinhas é formada por composição por aglutinação. Porém, essa palavra não é formada por dois radicais diferentes, mas pelo acréscimo de um elemento, o que descarta essa alternativa. Bonitos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!